Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Para quem está aqui, a gente começa a aula em 5 minutos, 4 minutos, na verdade. Queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Boa noite, Davi. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, principalmente. Muito bem. Tudo certo, Mirela, prazer. Vocês não me conhecem ainda. A gente vai trabalhar a redação agora. A partir dessa semana, toda segunda-feira a gente vai se encontrar. A gente tem ainda 4 minutos para começar a aula, de fato, né? Mas eu já estou aqui para a gente testar o microfone, a imagem. Entrei aqui para saber quantos alunos estão online. Queria saber se algum de vocês me conhece, né? Assim, de nome eu não conheço ninguém. Já tive aluna chamada Maria Eduarda, Mirella, Arthur, mas eu não estou vendo as fotos, então eu não sei se já foram meus alunos ou não. Se alguém me conhece, depois coloca aí no chat. É, eu assisti às aulas passadas, né, que já foram dadas para vocês. Não sei se vocês têm muito hábito de co- participar da aula. Eu gosto de fazer um pouquinho de perguntas, enfim. Então, se você só gosta de participar da aula no chat, tudo bem, tá? Eu assisti às aulas anteriores para saber o que que vocês já trabalharam, produção textual, né? Aqui vocês chamam de redação, né? Porque acredito que seja uma redação para o vestibular, redação para o Enem, enfim. Vocês já concluíram o ensino médio ou vocês estão no ensino médio, no último ano do ensino médio? Qual é a situação estudantil de vocês? Vocês já concluíram? Vocês estão fazendo o ensino médio? Vocês já fizeram? Já faz tempo? Escreve aí no chat. Último ano, a Júlia. O Arthur está cursando ainda. Terceirão, Davi. Escola pública? Escola particular. O que que vocês me dizem? Particular, o Davi. Muito bem, Davi. Particular, a Júlia também. Muito bom. E aí, na escola, vocês também estão, então, dentro da grade, né? O Arthur, que eu tenho também particular. Dentro da grade das aulas na escola, vocês têm a redação, a produção de texto, né? Acredito que na escola chame assim. Pelas aulas que. Então, meu nome é Cláudia, né? Vamos começar a nossa aula de fato. Eu morei em Porto Alegre, hoje eu moro em Brasília. Eu sou uma gaúcha morando em Brasília. Então, vocês terão aulas pelo horário de Brasília, literalmente, né? A gente começa a nossa aula. Eu sou a Cláudia Fumaco. Eu trabalho com língua portuguesa, com literatura, com a produção de texto e com várias outras coisas, né? E eu trabalhei em escolas, duas escolas em Porto Alegre, tempo que eu morei aí, em 2020, finalzinho de 2022 eu vim para Brasília, né? Então já daqui a pouco vai fazer 2 anos. É, e aí eu trabalho com diversos ramos dentro da língua portuguesa, tá? Trabalho com Adoro trabalhar com as inteligências artificiais, com as ferramentas digitais. Ao longo das aulas, a gente vai poder também trabalhar justamente algumas ferramentas e algumas dispositivos, talvez, que colaborem também para a produção textual. Tem muita coisa que colabora para a escrita de vocês, tá? Depois, com o passar das aulas, eu vou mostrando para vocês algumas ferramentas digitais que vocês podem usar em casa para treinar a escrita, ferramentas que fazem a correção da escrita de vocês, né? Então, por exemplo, eu sei que na hora da prova vocês vão precisar escrever à mão, né? Canetinha, à mão e tal. Mas também dá para treinar, né? Dá para treinar, né, dentro dessas ferramentas para treinar
construção das ideias e a ferramenta faz a correção da concordância, da ortografia, da conexão, né, dos conectivos. Então, são ferramentas bem legais. Então, durante agora, com o andar das aulas, eu vou trazendo para vocês algumas ferramentas que eu conheço, que também vão facilitar muito, vai facilitar muito para vocês na hora da produção, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, a prof trabalha nesses universos, assim, né? Com a língua portuguesa. Nas escolas, eu trabalhei só com língua portuguesa, tá? E aí, produção textual os outros ambientes. Eu assisti às aulas que vocês tiveram nas semanas anteriores para saber o que de fato vocês já estavam trabalhando, assim. Então, vocês já falaram bastante da estrutura do texto, vocês já falaram bastante sobre as habilidades e as competências que o Enem cobra, né? O que de fato o avaliador cobra, né, dentro do texto. Eu vi que vocês estudaram um pouco de cada coisa, assim, redação do Enem, redação da URGS, né? Sempre girando em torno desse universo dos elementos, da estrutura, da construção do texto. O que que eu pensei para a gente vai fazer uma passada assim rápida por algumas coisas que são importantes para a produção de texto de vocês. E eu, obviamente, trouxe uma proposta de escrita, né, para a gente trabalhar, para vocês trabalharem. Eu vou mostrar para vocês o que que eu pensei. Porque funciona da seguinte forma. São algumas coisas que a gente precisa para a redação do Enem e para a redação de vestibular. Eu preciso ter conhecimento de mundo, né? Mas eu preciso saber organizar e estruturar esse conhecimento de mundo. A gente chega na hora da prova sem saber, de fato, qual vai ser o tema, então eu preciso ampliar o meu repertório, ampliar o meu vocabulário. Isso vocês já devem estar cansados de escutar. Mas e como eu faço isso, né? No mundo, nesse universo repleto de informações que a gente tem hoje, mas que a gente não sabe quais são confiáveis e quais não são, tá? Então vai ser muito frustrante se vocês levarem um conhecimento de mundo, uma informação para a prova do Enem ou da URGS, por exemplo, de uma fake news. Vai ser terrível para vocês se isso acontecer. Então, além de eu saber a estrutura do meu texto, de como eu vou organizar o meu parágrafo de introdução, com o meu argumento, depois como eu vou desenvolver esses argumentos, vou fazer a intervenção, eu posso falar de um tema, posso colocar dentro do meu texto algo que é fake news, que não é verdade. E isso é um acontecimento bem moderno, né? Porque há uns anos atrás a gente não passava tanto por isso, a gente não passava, na verdade, por isso. E isso é um fenômeno que vocês estão enfrentando hoje. Então, quando a gente fala em criar repertório de mundo e evoluir e ampliar o meu vocabulário, esse é o ponto que vocês precisam tomar bastante cuidado. Quando vocês forem estudar conhecimento de mundo, realidade brasileira, para levar para a prova de redação, vocês precisam saber se aquela fonte é verdadeira e é confiável, tá? É o que mais vocês precisam tomar cuidado a partir de hoje. Imagina vocês pagarem um mico no dia da prova falando de algo que não é verdade, algo que é mentira, uma fake news, uma invenção do TikTok, uma invenção do Instagram, né? Uma invenção do ex-Twitter, né? Que é uma das redes mais perigosas que a gente tem atualmente, tá? Então, são coisas do tipo ampliar o meu repertório, meu vocabulário, meu conhecimento de mundo, analisar as minhas fontes, o que que eu estou usando para criar esse repertório e para ampliar o meu vocabulário. Quais as fontes? Que fontes são essas? De onde eu estou tirando isso? Estou tirando do Twitter, do ex-Twitter? São fontes verdadeiras? Existe fonte verdadeira lá? Existe, mas eu preciso sempre investigar. Eu estou me nutrindo dessas informações, mas de onde elas vêm, tá? Vocês precisam começar a fazer isso. Primeiro, né, o ponto, né, central, assim.
Eu preciso estar atento. E aí eu preciso saber que caminho eu vou levar. Bom, eu preciso ter a consciência de que talvez esse tema seja um tema importante para minha prova. Não vou ficar me detendo a conhecer um determinado assunto que se eu sei que aquilo não vai ser muito relevante para a prova do Enem, tampouco para a prova da URGS, tá? Então, assim, pensar muito bem, bom, qual é o perfil da prova da URGS e qual é o perfil da prova do Enem? A gente sabe que 85% da prova do Enem é interpretação de texto, que ela cruza, ela faz cruzamento de disciplinas, de assuntos, de temas, certo? São questões contextualizadas. Então, vocês precisam ter bem claro isso. A gente, para ir fazer esse tipo de prova, além da gente saber estruturar um texto, a gente tem que ter, ó, inteligência, conhecer a prova, antes de qualquer coisa. Que prova é essa que eu vou fazer? Que tipo de prova? Que perfil de prova é esse? Não dá para chegar lá, né? Só com o meu modelinho de redação bonitinho, fechadinho. Não, eu aprendi que eu tenho que fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão e uma intervenção. Mas e o que mais envolve nessa produção? O que mais eu tenho que saber? A banca que está fazendo a minha prova. Quem é que faz a prova do Enem? Quem é que monta a prova da URGS? Que tipo de prova é? Qual é o perfil dessa prova? O que que eles, o que que eles pedem? O que que eles já pediram? Então, assim, isso é muito importante. Isso faz vocês saírem na frente de vários outros alunos, né? Porque tem gente que vai com essa estrutura muito fechadinha, mas esquece de ampliar todo esse universo, todo esse contexto. E aí, a partir de hoje, vocês vão ficar bem ligados em tudo que está acontecendo ao redor de vocês. O que vocês leem, as notícias que estão saindo. Selecionem as fontes que vocês vão usar. Não, eu gosto desse site, esse site é confiável, eu já investiguei. Existem até algumas ferramentas digitais que a gente joga o link do site para descobrir se ele é de fato confiável ou não, ou a gente joga o link da notícia para saber se ela é verdadeira ou não. E isso a gente tem que fazer, né? Porque em pleno 2024 é o que a gente vive hoje, né? Então, a partir de hoje, vocês vão estar ligados nisso. O que está acontecendo? Que universo é? O que que está ao meu redor? O que que eu estou lendo? O que que eu estou consumindo nas redes sociais? Tá? Não necessariamente vocês tenham que ler fora as obras literárias que vocês têm que ler, né? Eles cruzam, né, essa obra com os assuntos atuais para propor uma intervenção lá, para propor um tema, né, de redação, enfim, vocês sabem como é que funciona. Mas além disso, vocês fiquem atentos. O que que eu estou consumindo de informação? De onde eu estou tirando essas informações, quais informações eu estou absorvendo, porque isso vai fazer diferença na prova de vocês, tanto na hora da escrita quanto na hora das questões objetivas. E aí eu trouxe para vocês várias coisas, mas para começar, eu trouxe esse material aqui, que são os modalizadores discursivos. Pelo que eu vi lá nas aulas de vocês, eu não vi nenhum professor falando. Eu, obviamente, assisti numa forma mais rápida as aulas, e eu não lembro de ter visto nenhum professor falando sobre os modalizadores, né, discursivos. Vocês sabem o que são os modalizadores? Lá na escola, por exemplo, na aula de vocês na escola, os professores já falaram sobre isso? O que são de fato esses modalizadores? Alguém sabe me dizer? O chat. Deixa eu abrir aqui o chat que eu não estou conseguindo ver. Ué, o Davi nunca ouviu falar, Davi, no modalizadores? Não? Então tá, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, assim. Vários elementos, vários assuntos, pontos de dentro da língua portuguesa são fundamentais para dentro do nosso texto. Na verdade, tudo que a gente aprende lá na aula de português é essencial para que a gente faça um bom texto, tá? Então, por exemplo, quando eu aprendo a usar é,
os adjetivos, ou quando eu aprendo a usar os advérbios, ou quando eu aprendo sobre as conjunções adversativas, as conjunções aditivas, né? Quando eu aprendo a usar as interjeições, talvez eu precise colocar em algum momento uma interjeição dentro do meu texto, os advérbios, né? Isso tudo que a gente aprende lá na aula de português que parece solto, eles existem justamente para fazer com que eu escreva melhor, além de falar melhor, além de me expressar melhor, além de ler melhor, é porque eles vão fazer eu produzir o meu texto, eu construir a minha escrita de forma eficiente. Então, tudo que a gente vê lá, que parece meio desconexo, eles são usados aqui, dentro da escrita. E um desses tópicos, temas, assuntos que a gente aprende na língua portuguesa são os modalizadores discursivos, tá? Quando a gente pensa na palavra modalizadores, o que que vem na cabeça de vocês? Modalizar, ou seja, o que será que ele vai fazer dentro do meu texto? E aí eu digo para vocês, o uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Não existe nenhuma fala nossa, nenhuma escrita nossa que não tenha alguma intenção por trás, tá? Então, por exemplo, quando vocês forem produzir a redação do Enem ou da URGS, existe uma intenção por trás. E que intenção é essa? É convencer o, a pessoa que vai corrigir, o avaliador. Eu vou convencer aquela pessoa que eu consegui captar tudo que ele me pediu, que eu sei fazer aquela intervenção, vou convencê-lo de que eu sou a favor do ponto que ele me deu, ou sou contra, eu vou convencê-lo que eu sei do que eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou escrevendo, eu conheço aquele assunto. Então, todas as nossas escritas ou falas têm uma intenção por trás. Se vocês pararem para pensar agora, enquanto eu estou falando, tudo tem uma intenção. Essa minha fala para com vocês tem uma intenção por trás, fazer com que vocês aprendam, com que vocês captem a minha mensagem, né? E assim é no texto. Então, esses modalizadores, eles servem para esse tipo de situação, ó. Explicitar certeza, sempre vai ter uma intenção, uma dúvida, uma obrigatoriedade, um sentimento. Então, assim, quando vocês estiverem produzindo a redação, tem uma intenção por trás em cada uma das palavras que vocês escolheram. Se vocês vão usar um advérbio de intensidade, existe uma intenção por trás de eu ter escolhido justamente aquele advérbio e não o outro. Se eu for colocar uma conjunção adversativa ao invés de uma aditiva, tem uma intenção por trás. Por isso eu escolhi a adversativa e não a aditiva, tá? Aí ele diz que esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura da nossa língua. Então, na nossa fala sempre vai ter intenção. A língua é fundamental, a língua é fundamentalmente argumentativa, uma vez que ao interagirmos, seja pela fala, pela escrita, estamos imprimindo nossas ideias e argumentos pretendidos. E é isso que a redação do Enem e do vestibular espera de vocês. Olha só, argumentos. Ele espera da gente que a gente imprima nossas ideias e os argumentos que eles pedem. Eles não pedem argumentos na redação? Pedem. Então, a nossa fala, nossa escrita, ela sempre vem recheada de intenções. A gente não vai abrir a boca para falar em vão, sem nenhuma intenção por trás. E assim é a escrita, tá? E aí a gente vem com os modalizadores. Guardem este termo. Modalizadores discursivos são elementos gramaticais ou lexicais, né? Da gramática ou do lexo, por meio dos quais o autor, no caso vocês, manifesta determinadas atitudes e posições em relação ao conteúdo ou ao tema. Aqui está a chave de todo o objetivo de vocês lá na redação. Vocês querem manifestar atitudes ou posições em relação ao tema que foi dado para vocês na hora da redação. Vocês tinham pensado sobre isso? Então, se vocês forem para a redação, para a produção escrita,
Com essa ideia, com esse conceito claro, a escrita vai fazer todo sentido para vocês. Porque quando a gente vai escrever a redação, escrever a redação lá da URGS, do Enem, de forma muito mecânica, a hora que vocês estiverem escrevendo parece que não faz sentido. Ah, eu estou um robozinho aqui reproduzindo algo que eu aprendi, mas que não está fazendo sentido para mim. Quando faz sentido para vocês, tudo muda. A escrita fica mais fácil, ela dói menos, porque escrever dói, né? Então a escrita ela fica mais fácil, ela fica mais leve e ela faz sentido. Por quê? Porque eu sei a minha posição perante aquele texto e eu sei que tema específico me pediram. Me pediram um tema X. Qual é a minha posição, qual é a minha atitude em relação a esse tema? E aí, quando a gente fala de posição, você sabe que eu não posso dizer, né, a minha posição pessoal, né, o meu eu dizendo. Quando a gente fala posição bom, o que de fato o texto pede de mim, né? Para eu analisar dois pontos, eu tomar um caminho do sim, um caminho do não sobre aquele tema específico. Por exemplo, esse ano foi cuidado, né? Eles falaram do cuidar da mulher que cuida, ela que é responsável por cuidar, né, das pessoas em casa. Então, que posição eu vou tomar sobre esse texto, né? Eu vou tomar a posição deste lado. O ano passado, na verdade, em 2022, eu esqueci o texto. Alguém lembra o tema? Esqueci o tema da redação do Enem. Mas para dizer para vocês que quando vocês pegarem o tema, vocês vão ter as posições de vocês definidas. E esses modalizadores, eles servem para isso. É com esses elementos que eu vou mostrar a minha posição em relação ao tema que me deram, tá? E aí ele diz, em uma dissertação argumentativa, o autor deve mostrar a sua, olha só, habilidade de analisar de modo coerente e coeso um determinado tema. Aqui está todo o segredo e toda a vida de vocês em cima da redação que vocês vão fazer. Existe uma intenção, mostrar essa habilidade, habilidade de analisar de modo coerente e coeso um determinado tema. E com que objetivo? Com o objetivo de defender um ponto de vista claro a respeito deste mesmo tema. Assim, vocês, o autor, né, deve ser hábil em organizar as ideias, dados, fatos, ou seja, argumentos e estabelecer relações entre eles de modo a extrair as conclusões coerentes. Essa página aqui eu acho muito legal. Vocês podem até tirar print se quiserem. Isso aqui, essa página que vocês estão vendo aqui, ela resume a vida de vocês em relação à produção de texto que vocês deverão fazer no Enem ou na URGS, tá? Aqui tá tudo que vocês têm que fazer em cima dessa produção textual ou dessa redação, certo? Eu vou mostrar as minhas habilidades, eu preciso ser coerente e coeso. Ou seja, eu tenho que ser coerente com as coisas que estão postas ali. Eu tenho que saber unir as ideias, as palavras, né, as orações. Eu preciso usar esses elementos de coesão. Eu preciso defender um ponto de vista. Eu preciso mostrar uma intervenção. E eu preciso fazer tudo isso de forma organizada. Eu preciso organizar essas ideias, né? Então, parece muito difícil, mas não é tão difícil assim, tá? A gente vai conhecendo ao longo das aulas esses elementos da língua portuguesa que colaboram para a construção e para a produção do texto de vocês. Hoje são os modalizadores discursivos, certo? Então não esqueçam qual é o objetivo dele, né? Ele faz com que vocês manifestem lá uma determinada atitude, posição em relação ao tema. Aqui ele diz para a gente que, de fato, qual é o objetivo que vocês devem fazer diante desse texto, né? É isso aqui, é o que está nessa página aqui. É o trabalho que vocês têm naquele tempo lá da produção de texto, é isso aqui que está aqui na tela que vocês deverão fazer. E aí eu trouxe só
alguns tipos de modalizadores, tá? Porque vários outros elementos da língua portuguesa podem servir como modalizadores, tá? Então, eu tenho os modalizadores lógicos, ou as modalizações lógicas. O que que é isso? São palavras que expressam um sentido de possibilidade, de certeza. Por exemplo, quando eu estou escrevendo, é possível que, uma possibilidade ou uma certeza. Então, é possível que, existe uma possibilidade. É impossível que, talvez. Isso são modalizadores de lógica. Essas palavras, elas servem para mostrar esse tipo de ideia ou atitude ou posição. Estão conseguindo captar? Certamente vocês já usaram 1000 vezes esses modalizadores dentro do texto de vocês, mas vocês não sabiam que eles se chamavam assim, tá? Eles estão ali para modalizar, para me ajudar a moldar, a construir a minha ideia, a minha visão, meu ponto de vista dentro do texto, tá? Então, existem esses de lógica, existem os deônticos, né, que expressam o sentido de uma necessidade ou obrigação. O que que é isso? É preciso, faz-se necessário. Essas expressões a gente usa muito dentro do texto, dentro das produções textuais, né? Então, para vocês saberem, também são modalizadores. Estou ali dosando, organizando, justificando, convencendo aquela pessoa que está lendo, né? Fazendo com que ele concorde com o meu ponto de vista, com a linha e a ideia que eu escolhi para mim, né? E tem os modalizadores apreciativos, que expressam sentido de análise e julgamento por meio do modalizador, como esses aqui que a gente usa muito. Felizmente, infelizmente. E aí, infinitos outros. Aqui nesse material só tem 2 exemplos de cada. Se vocês acharem interessante, na outra aula eu trago para vocês alguns exercícios com os modalizadores. Exercícios em frases, exercícios em trechos de pedacinhos de texto, se vocês acharem necessário ou interessante para conhecer mais sobre eles, vocês me falam aqui no chat, que aí então a aula que vem eu trago para vocês um pouquinho para a gente treinar, tá? Então, esse aqui são modalizadores, certo? Palavras, expressões, a gente sabe que aqui existem advérbios, né, de adjetivos, enfim. E eles servem como modalizadores. E aí a gente também fala dos modos verbais. Também são formas de modalizadores. Eu também os posso usar, né, para fazer com que a minha ideia seja entendida, seja aceita, né, para eu mostrar que caminho eu estou levando o meu texto, né? Então, vocês sabem, tem um modo indicativo, que existe a indicação, o estado, pode ser utilizado para fazer uma referência ao presente, né? Passado ou futuro, o fato é considerado como certo, real. Existe o modo subjuntivo, né? É, o foco é a ação que ainda não foi realizada, tem uma possibilidade, uma incerteza. E o imperativo, né? O imperare, que vocês podem encontrar em alguns materiais, que é um significado de comando, de estimular a fazer, né? De induzir, de animar, enfim, aquele modo que impera, né, sobre o outro. Faça, feche, enfim. Também são formas de modalizar, tá? Então, esse aqui, acho que é bem interessante esse assunto para vocês que estão estudando e organizando a vida de vocês para fazer Enem e para fazer URGS. Vocês vão fazer URGS? Todo mundo aqui vai fazer URGS? Ou só Enem? Me contem. Agora tem mais gente na aula. A Mirella vai fazer URGS, Mirella. URGS e Enem, os dois? Quem chegou aqui depois, para quem chegou depois, eu sou a professora Cláudia, tá? Todo mundo aqui tá focado no Enem, na URGS? Muito bem, Mirella, isso aí. É o caminho, né? Estão muito cheios de conteúdos para estudar? Pesado? Rotina pesada? É bastante coisa, né, gente? Mas não esqueçam que é sempre tudo muito contextualizado, né? Eu não sei muito bem como é que tá a prova da URGS, mas também sei que ela também mais ou menos tem esse caminho hoje em dia.
as provas, elas são bem contextualizadas, assim, né, gente? Então, as coisas, elas mudaram, né, no formato dessas provas. E aí, eu trouxe para vocês, obviamente, eu trouxe para vocês um material aqui que vocês já estão bem carecas de conhecer, inclusive, que é sobre a estrutura do texto, né, de produção textual, mas a gente vai agora, de fato, para esse material aqui, que é, de fato, o material da nossa aula, e é, de fato, o material que vocês vão trabalhar e que vocês vão produzir texto, tá? É muito, muito importante, muito falado nesse momento que a gente está vivendo são é, tudo que envolve os povos originários, tá? Quem é que sabe me dizer do que eu tô falando? Os povos originários, o que que é isso, gente? Quem são esses povos? Primeira pergunta. Quem que sabe me dizer? Do que eu estou falando? De quem eu estou falando? Povos originários. Alguém sabe? Do que eu estou falando? De quem eu estou falando? A quem eu estou me referindo? Aos indígenas, tá? Então, assim, coisas que eu preciso mudar no meu vocabulário, no meu entendimento. Eu não vou falar mais índio, isso vocês já sabem. Eu falo indígena e muito mais povos originários, certo? Então, primeira dica importante para levar para dentro do meu texto: índio nunca mais, tá? Isso é ampliar repertório, ampliar vocabulário, isso é conhecimento de mundo, né? Então, eu não uso mais essa expressão. E aí a gente encontra muitas lutas em cima, né, da defesa dos direitos desse povo. E aí a gente tem ouvido falar muito, né? Eles perdem as terras que eles têm, invadem as terras, tentam tirar a terra deles, e aí muitas pessoas morrem. A gente teve uma notícia bem importante, vocês devem pesquisar sobre isso. Fica de dever de casa pesquisar sobre o que aconteceu semana passada em terras indígenas, onde eles foram massacrados, mulheres foram violentadas, crianças. Então, assim, independente do que se pensa, eu preciso conhecer isso para levar isso lá para o dia da minha prova, porque com toda certeza isso vai aparecer na prova de vocês, em formato de questão, né? Talvez em formato de produção de texto, mas em alguma questão de vocês isso vai aparecer, tá? E aí eu trouxe para vocês essa reportagem aqui, bem nova, do início do mês, porque além de todos os problemas que a gente tem com os povos originários, a gente tem um problema de saúde nessas comunidades, tá? A gente tem um problema grave sanitário com essas comunidades. E aí eu trouxe essa reportagem para vocês conhecerem um pouco mais. Então, ele diz que a terra indígena, a Yanomami, registrou 74 óbitos no primeiro trimestre desse ano, tá? E aí, isso significa uma redução de 33%. Significa que morria muito mais, certo? Então, ele diz que o número representa uma redução de também em comparação. Não tá certo esse dado aqui, não, ó. Teve uma redução, né? Mas aí ele diz, né? Os dados são do boletim lá do Centro de Operações e Emergência. Aí ele diz que, segundo o Ministério, o restabelecimento da assistência no território indígena permitiu o preenchimento de vagas existenciais. E aí ele traz toda uma informação sobre esse assunto. Qual é o ponto central? Qual é o assunto que a gente está falando aqui? A gente está falando dos povos originários e o problema de saúde que eles têm, tá? Ou seja, questões de saúde que levam alguns indígenas à morte, né? A óbito, tá? E aí ele explica um pouco sobre isso, o que acontece, o porquê disso acontecer, né? Qual a repercussão sobre o aumento das mortes. O governo federal havia suspendido os informativos que traziam os dados. Em janeiro, a G1 revelou que um ano após o anúncio da operação do governo federal, o cenário na TI, na terra indígena, continuava desolador, com o aumento do número de mortes, malária, desnutrição. E aí a gente tem vários fatores para que esse povo morra, né? São essas
enfermidades nossas que são levadas lá para dentro das comunidades, tá? Aqui são só dois fatores, né, que ele cita. E aí ele traz as principais causas, infecção respiratória, desnutrição, malária, e aí ele vai trazendo dados e informações. Essa notícia vocês podem encontrar tranquilamente para depois trabalhar o texto de vocês lá no G1, tá? É uma notícia do dia 5/8. Vocês podem depois ir lá pesquisar para ler muito mais com calma, né? Sobre isso. E ele vai trazendo os dados, tá? Demarcada há mais de 30 anos, essa terra tem quase 10 milhões de hectares, que se estende por Roraima e o Amazonas, tá? Lá na fronteira com a Venezuela. E aí ele diz que, segundo estimativas, o território abriga ao menos 31 mil indígenas que vivem em mais de 370 comunidades. O povo é considerado de recente contato com a população. Então, assim, recém eles começaram a ter o contato com a gente, né? Com a população não indígena. E aí lá ainda existem indígenas isolados, sem nenhum contato ou influência externa. Ainda existe, tá, gente? E aí ele traz o nome, né? Que estão cercados pelo garimpo ilegal. Um outro fator, né, para que a gente tenha todos esses problemas envolvendo as terras indígenas. E aqui eu trouxe para vocês uma foto de onde está localizada essa terra indígena, tá? Ela fica aqui, ó, aqui. E aí aqui ele ampliou a imagem para vocês verem, de fato, a extensão da terra. E aí, obviamente, eu trouxe para vocês essas orientações que vocês já conhecem muito melhor do que eu, né? Quais são as competências que o avaliador leva em consideração, o domínio da norma culta da língua, compreensão da proposta, não posso fugir do tema, não posso fugir da proposta, né? Olha só, compreensão da proposta e a aplicação de conceito de várias áreas. Então, por isso o conhecimento de mundo e a ampliação do meu repertório. Eu sei falar só sobre povos originários ali, aquela aldeia. Mas e agora? Eu não sei trazer outros conceitos de outras áreas. Eu não sei falar um pouco da crise sanitária. Eu não sei falar um pouco sobre a invasão do garimpo ilegal. Não sei falar mais nada. Eu nem sei o que que o governo federal está fazendo para ajudar esse povo. Vocês entenderam como é importante? Isso é muito Enem, muito Enem. Essas várias áreas do conhecimento para dentro da prova. Por isso a prof reforça. A partir de hoje vocês vão buscar ampliar, mas tomar cuidado com as fontes que vocês vão usar para fazer isso, né? Aí ele diz que ele leva em consideração isso, se vocês conseguiram compreender, trazer essas várias áreas para dentro do texto, né, dentro de uma estrutura de dissertativo argumentativo. Seleção, relacionamento, organização, interpretação das informações. Se eu consigo organizar todas essas minhas informações para defender o meu ponto de vista, lembra que eu falei lá dos modalizadores? Então, olha só. Que palavras, que modalizadores eu vou usar para fazer a defesa do meu ponto de vista, né? Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos. Ah, eu vou usar os conectores, eu vou usar os elementos corretos, as conjunções corretas, né? Tudo isso certinho no lugar certo, verbo bem conjugado. Esses são os mecanismos linguísticos que a gente tem, né? Para construir a argumentação. Aqui os modalizadores são fundamentais. E aí, a elaboração da proposta de intervenção, que sempre se pede, né, para o problema abordado, respeitando os direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Isso aqui, gente, isso aqui é fundamental. Tira print, salva, escreve e não esquece nunca mais, tá? Principalmente quando ele traz esses assuntos como os povos originários, enfim, violência. Eu preciso respeitar os direitos humanos, independente do que eu pense fora da prova, enfim. Isso é fundamental para vocês. Isso desconta a nota, isso faz a redação ser zerada, tá? Quando eu firo os direitos humanos, quando eu não considero a diversidade sociocultural, isso tá, isso é muito, muito, muito sério. Aqui vocês não podem falhar nesse tipo de situação, tá? E aí, obviamente, eu trouxe para a gente conversar, e vai ser a tarefa de produção escrita de vocês,
este tema e estes textos motivadores. Eu queria saber uma coisa de vocês, por favor, se vocês puderem escrever no chat para mim, que ninguém quer falar, né? Essas produções escritas, vocês fazem uma por semana? Como é que elas funcionam? Quem é que poderia me explicar? Lá dentro da plataforma do Conecta. A professora de redação sempre deixa uma tarefa de produção para vocês ou não? Ou como é que funciona? Tem uma proposta de produção textual separada dentro da plataforma? Ou eu que vou dar para vocês essa tarefa de produção, vocês vão produzir e colocar dentro lá da plataforma? É isso? É assim que funciona? Vocês podem explicar para mim, por favor? Eu fico aguardando vocês aqui. Enquanto isso, o Arthur já estava, o Arthur Machado também, agora entrou mais um Arthur, Maria Eduarda, Mirella, a outra Eduarda, acho que chegou na aula. Alguém poderia escrever para mim? Que eu lembre, era professor de redação, professor de português à tarde, que lançava as propostas de redação. E eles lançavam na própria aula, Mirella, que nem eu estou fazendo assim, na própria aula. Então, que nem eu estou fazendo agora, a gente vai conversar sobre essa proposta. E aí vocês têm até a semana que vem, a próxima aula, para colocar na plataforma. Isso? É isso? Tá. Então vai funcionar desse. Tá. Então é exatamente isso que vai acontecer. Então prepare-se. Prepare-se para ir apontando, prepare-se para depois assistir outra vez, enfim, vocês têm então esse período até a próxima aula para colocar o texto de vocês lá dentro da plataforma, tá? A gente só aprende a escrever escrevendo, tá? Então já se acostumem com isso. Então, qual vai ser o tema da redação de vocês? Povos originários e a crise sanitária no Brasil. Bom, eu não sei, professora, o que é crise sanitária. É uma crise de saúde, é um problema naquela aldeia, um problema de saúde, uma crise sanitária. Por exemplo, Covid, a pandemia, né? É quando atinge e assola toda aquela população. E aí a gente sabe que os povos originários, eles estão vivendo uma crise sanitária. Para isso, então, esse é o tema, tá? Tem que girar em torno disso aqui. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses textos motivadores. Depois vocês vão voltar à aula e vão assistir quantas vezes vocês acharem necessário. Os povos indígenas no Brasil enfrentam uma grave crise sanitária que se intensificou durante a pandemia. Então, eles já viviam essa crise. E aí vocês imaginam o que aconteceu com eles com a pandemia. Nós estávamos aqui, inseridos na nossa sociedade, com todo o cuidado do mundo, todo o governo pensando em como nos salvar e todo mundo em quarentena e isso e aquilo. Vocês imaginem eles lá, né, no lugar, no habitat natural onde eles vivem. O que de fato aconteceu com eles? Quantos indígenas morreram, né? Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, as comunidades indígenas têm sido particularmente vulneráveis devido à falta de acesso aos serviços de saúde, ao desmatamento e à invasão de suas terras por garimpeiros ilegais. Então, aqui, nesse texto motivador, a gente tem três causas, tá? É, pelas quais fazem com que eles sejam extremamente, particularmente vulneráveis, ó. A falta de acesso, desmatamento e a invasão das terras pelo garimpo ilegal. Além disso, a disseminação de doenças infecciosas tem devastado essas populações, que possuem sistemas imunológicos frequentemente mais frágeis, devido ao contato reduzido com vírus e bactérias comuns nas populações não indígenas. Então, eles têm uma forma de viver diferente, eles têm um sistema mais frágil. E quem é que leva essa doença até eles, né? Como é que chega? Como é que tudo isso chega até eles? Então, isso você já tem que começar a pensar. E aí a gente vai dizer, mas ninguém mandou eles morar lá. É o habitat natural deles. Eles nasceram e eles vivem lá, certo? Então, retirar todos e integrá-los todos na nossa sociedade? Não é. Não é por este viés, tá? O texto 2 diz assim: historicamente, os povos originários do Brasil têm enfrentado desafios quanto à preservação de seus territórios de novo, ó, estão tirando as terras deles.
e a manutenção de suas culturas e modos de vida. Com a crise sanitária atual, esses desafios se tornaram ainda mais críticos. A falta de políticas públicas eficazes para garantir o atendimento à saúde indígena, somado à negligência e ao preconceito, agrava a situação de vulnerabilidade dessas comunidades. Relatórios indicam que a taxa de mortalidade por Covid é superior à média nacional. Então, aqui já tem outra informação. Aqui a gente tem informações bem importantes, tá? Bem importantes aqui para vocês. Aqui ele diz que a disseminação de doenças infecciosas também é importante, porque a gente precisa pensar quem que leva, né? Aqui a gente sabe também que existe outra, aqui também tem outra coisa bem importante, ó. Ó, desafios. Manutenção do modo de vida deles, que é fundamental. O que mais? Ó, falta política pública para garantir, né, o atendimento deles, tá? E aí ele diz que a taxa foi altíssima. Isso aqui também é outro elemento fundamental para vocês pensarem o texto de vocês. Então, a gente está percebendo que esses textos motivadores, eles estão falando da crise sanitária e todos esses problemas que afetam essas comunidades, né? Garimpo, é, a invasão, né? As terras deles. Então, isso aqui tem que, de alguma forma, aparecer no texto de vocês, tá? Vocês têm que pensar assim. Como que se instalou a crise sanitária lá nessas aldeias? Por quê? Quais são os motivos? O que que está fazendo com que esta crise ocorra? Ah, esse é o ponto central. Se o tema de vocês é esses povos e a crise sanitária, começa a se pensar, por que eles estão sofrendo uma crise sanitária? Tá? Parte desse ponto. E aí ele traz, ó, uma lei para embasar também a escrita de vocês. Lá em 2020, o Supremo Tribunal Federal determinou a criação de um plano emergencial para combater a Covid lá entre os povos indígenas, especialmente nessas terras aqui, ó, a Yanomami e a Mundukuru, onde há alta presença de garimpeiros ilegais. E aí vocês precisam ter isso bem claro. São em garimpeiros ilegais, eles acabam invadindo as aldeias, tendo contato com os indígenas e levando as nossas doenças e mazelas para aquele povo. Fora todas as outras coisas que acontecem, todas as outras violências. Então, vocês devem pesquisar sobre isso durante a semana para produzir o texto de vocês, tá? Esse plano inclui a criação de, ó, barreiras sanitárias, também é muito importante, para impedir a entrada de não indígenas, isso é fundamental. A distribuição de materiais de proteção, atendimento médico especializado. Contudo, a implementação dessas medidas tem sido lenta, enfrenta desafios operacionais, né, legais, né, e acaba deixando muitas comunidades sem a proteção que eles precisam. Os povos indígenas são os guardiões de 80% da biodiversidade do planeta, vivendo em harmonia com a natureza e protegendo vastas áreas de florestas e rios. A preservação das culturas indígenas é fundamental não apenas para eles, mas para toda a humanidade, especialmente em tempos de crise global, como a crise sanitária e climática. E aí a gente sabe que a crise sanitária não é só lá, né? Nós levamos para lá, tá? E aí, quando a gente fala em guardiões da biodiversidade, é muito preconceito em relação aos povos indígenas, é porque as pessoas não sabem, né, de fato, que eles estão lá preservando aquela natureza, né, preservando as florestas, os rios, e por isso que eles são importantíssimos para toda a humanidade, tá? Então pensem sobre isso também. E aí ele diz assim, ó, que a partir disso, com base nessas leituras, e depois vocês vão voltar e vão fazer a leitura de vocês de forma bem tranquila, e tirem a minha voz para não atrapalhar vocês, com base nesses textos motivadores e em seus conhecimentos sobre a realidade brasileira, redigem um texto dissertativo argumentativo, lá com a norma padrão da língua, sobre esse tema, tá? Os desafios enfrentados pelos povos originários na crise sanitária brasileira. Tá aqui em destaque. Vocês precisam apresentar uma proposta de intervenção social, aí eu mudei um pouco, tá? Que respeite os direitos humanos e promova a saúde e a dignidade dessa população. E aí eu deixei para vocês de 20 a 30 linhas, tá? Só para a gente começar.
é a primeira aula, a gente recém está se conhecendo, então eu deixei assim. O Enem tá com proposta de redação de 25 a 30 linhas, é isso? Vocês já fizeram o Enem para treinar? Fizeram como treineiros no ano passado? Vocês já vêm fazendo em anos anteriores? Ou vai ser uma novidade, assim, zero contato com o Enem até hoje? Quem já fez? Muito bem, Mirella. Já fez para treinar. E aí, como foi? O que tu achou? Achou muito difícil? O vestibular da URGS achou ele muito difícil, muito pesado? O que que tu achou? Achou legal? Acha que é contextualizado? Acha que é uma configuração legal? O que que tu acha? E os outros? Ninguém fez? Nunca fez para treinar? Então, assim, ele tá com a proposta de 25 a 30 linhas, mas aqui eu deixei para vocês com uma, uma brecha de 20 a 30, tá? Por quê? Vocês vão ver. Aham. É, são os conteúdos que vocês conhecem, mas a forma como as questões são organizadas, elas são bem diferentes do que a gente está acostumado na escola, né? Por isso que é bem importante que o professor ele leve muita questão dos próprios vestibulares, do próprio Enem, ou que ele elabore questões iguais, porque o formato de questão influencia muito na hora da prova. São questões mais extensas, né? São questões bem contextualizadas, que requer muita interpretação de texto. A prova é muito interpretativa, então eu preciso treinar o meu cansaço mental, eu preciso treinar a minha interpretação, meu entendimento. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber fazer a questão, né? Então, por isso que é bem importante que os professores eles levem esse tipo de questão para vocês na sala de aula. É fundamental vocês treinarem, porque tem gente que nunca viu nenhuma questão do Enem. E quando chega no dia da prova, leva um susto. Uma prova gigantesca, pesada, cansativa, que exige muito entendimento, assim, textual, né? Eu preciso ler, eu preciso entender o que ele está me perguntando, eu preciso entender a relação que ele está fazendo e eu não posso me perder, porque tem gente que começa a ler a questão, se perde, tem que começar de novo, umas 5 vezes, até captar o que ele queria na questão. Então, eu falei para vocês no início da aula, eu preciso saber fazer a prova, né? Além de saber o conteúdo, além de saber escrever, eu preciso saber, preciso conhecer a prova. Mas depois, em outras aulas, eu trago prova para vocês aqui, algumas provas, para a gente conhecer, para a gente ver bem como é que é. Dá para trazer algumas questões também para a gente treinar, tá? E aí, então, a tarefa de vocês é essa, né? Essa nossa primeira tarefa, ela está aqui. Esse texto está aqui, tá? Vocês vão visualizar aqui na aula. Pausem. Vocês podem ler por aqui. Estou passando ele para vocês depois irem pausando. Sugiro que vocês busquem muito mais informações sobre tudo isso que eu disse, tá? Cuidem a data da notícia, a fonte da notícia. E aí, relembrem, né, essas orientações, essas competências. Isso precisa estar sempre muito claro para vocês. E releiam, obviamente, todos os textos motivadores. Por quê? Porque vocês precisam entender que caminho e que linha cada um desses textos aqui tomou. O número 1 está focado no quê? Né? E ele traz uma informação, a ideia central do 1 qual é? Qual é a ideia central do 2? Qual é a ideia central do 3 e do 4? Bom, agora eu vou pegar a ideia de todos eles, que eu captei, e vou construir o meu texto, né? Argumentos. Quais são os meus argumentos? Que caminho eu vou utilizar para defender o meu ponto de vista aqui e para construir minha intervenção social? Vou falar do garimpo ilegal? Vou
pegar outro caminho? Não, não acho que esse seja o caminho, é outro caminho. Eu vou tomar o caminho das políticas públicas do governo. Vocês vão ter que pensar sobre isso para construir e escolher que caminho vocês vão levar para a produção de texto de vocês. Certo, gente? É, todo mundo captou a ideia? Todo mundo entendeu? A aula passa muito rápido, né, gente? Já vai terminar. Eu queria saber se tem alguém aqui que não captou, se não prestou, que não entendeu, que ficou com alguma dúvida. Tá tudo certo? Captaram a ideia? Pensem nos modalizadores. Semana que vem eu trago algumas coisas para vocês verem mais sobre ele. Usem modalizadores dentro do texto. É, construam esse texto em cima de tudo que vocês já aprenderam sobre a redação e depois a gente vê como é que vocês andam nesse quesito escrita. Combinado, gente? Combinado? Sim? Certo, Maria Eduarda? Combinado. Obrigada, Mirella. Boa semana para vocês. Até semana que vem. A gente se encontra na próxima aula, tá? Beleza? Tchau, Davi. Boa noite. Até a próxima.